Vamos lá então, jovens. Bom, né? O que vem a ser um indicador ácido base? Pessoal, um indicador ele vai mostrar para a gente por um aspecto visual, né? Se o meio está ácido ou o meio está básico, beleza? Bom, um dos indicadores mais conhecidos é a fenolftaleína, né? A gente diz que a fenolftaleína, pessoal, ali, ó, em meios ácidos ela vai ter um aspecto incolor e em meios básicos ela vai ter ali, né, uma coloração rósea. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela tem uma zona de viragem. O que é isso? Isso aí é a zona, é a faixa em que ela vai ter o quê? Mudança de cor. Então ela muda de cor ali em torno de 8,2 e 10, beleza? Abaixo dessa zona, com pHs, né, com valores de pH menores do que esse, né, ela vai apresentar uma coloração incolor, né? Ela não vai ter cor, na verdade. E acima dessa faixa, com pHs mais elevados, né, a gente vai ter ali uma coloração rósea, né, ou rosa, simplesmente, como está escrito aqui. Entre outros indicadores conhecidos, temos aqui o azul de bromotimol, né? Ele apresenta a coloração amarela em pHs abaixo, né, de 6,6, 7,6 ali, né, abaixo dessa faixa, e acima dessa faixa, com pHs mais básicos, ele vai apresentar uma coloração azul. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui, né, um videozinho mostrando um indicador natural. Deixa eu ver aqui, parece que eu errei aqui. Espera aí. Aqui, né, o indicador natural, pessoal, é o suco do repolho roxo, né? Ele eventualmente vai apresentar colorações específicas em determinada faixa de pH, né, em determinado pH. Então, observe aí, né, que em diferentes soluções, ó, nós temos 3 tubinhos, olha só a coloração, né, em meio básico, hidróxido de sódio é uma base muito forte. É isso, agora com HCl, que é um ácido forte, né, já vai apresentar uma coloração de mais avermelhada, não é isso? Então, um exemplo aí de um indicador natural. Um outro exemplo aí, né, é um chá que, se eu não estou enganado, é um chá de laranja. Então, este chá aí, ele também vai servir como um indicador, né? Um indicador, pessoal, ele nos fornece uma informação qualitativa e não quantitativa. A gente não consegue adivinhar, de fato, a faixa exata de pH que a substância ou que o meio vai estar só pelo uso do indicador. Mas a gente consegue ver, né? Nossa, o meio está ácido ou o meio está básico. Por quê? Porque existe uma coloração característica para cada um desses meios. Beleza? Bom, e a gente também tem aqui, né, as colorações aqui relativas ao azul de bromotimol. Né? Abaixo de 6,6 uma coloração amarelada, 7 ele tem uma cor verde, acima de 7 um pH básico, ele vai ter a coloração azul, não é mesmo? Temos aqui, pessoal, o famoso papel de tornassol. O papel de tornassol, ele tá azulzinho ali, ó. Por quê? Porque ele está, né, com aspecto básico. Quando em contato com uma substância ácida, ele torna-se vermelho, né? Essa cor alaranjadinha aqui. Professor, essa cor aí é a cor do mertiolate, né? Quem é mais antigo aí vai saber lembrar aí da cor do mertiolate, né? Aquela cor alaranjada, né, professor? É essa mesmo. Então aí, né, temos alguns exemplos de indicadores. Queridos, agora a gente vai falar sobre os sais, né? Vou compartilhar aqui com vocês os sais, né, o slide relativo aos sais, na verdade, e daremos sequência. Deixa eu só abrir o arquivo. Aí sim, achei. Aí, agora, tudo bem aí? Apareceu? Acho que sim, né? Bom, vamos lá, né, galera? Falamos de ácidos, falamos de base, agora falamos de sais. Né? O que é um sal, pessoal? A gente pode considerar um sal como ele sendo proveniente, né, de uma reação de neutralização, uma reação entre um ácido e uma base. A gente diz, galera, que um sal, né, ele vai em meio aquoso liberar íons, não é mesmo? Então a gente diz que um sal ele sofre dissociação. Quando a gente fala da reação de neutralização, né, a gente tem que considerar que no meio aquoso os íons que estão ali eles vão ser provenientes do ácido e da base. Né? O ácido ele fornece um H+ e um ânion,
e a base fornece OH- e um cátion. Então, o H+ do ácido com o OH- da base vai formar a molécula de água. E o cátion da base com o ânion do ácido vai dar a origem ao sal respectivo. Não é isso? Então, é este exemplo aí, né? É isso que está escrito aqui nesse slide, né? Com relação aí à formação de um sal. Ele é proveniente, né, de um cátion proveniente de uma base que fornece um cátion e de um ácido que fornece um ânion. Bom, a fórmula geral de um sal, pessoal, a gente já viu ela quando falamos lá atrás de compostos iônicos, né? A gente faz aquela boa e velha regrinha do cruz credo, não é isso? A gente cruza as valências e essas valências tornam-se aqui, né, as atomicidades dos elementos. Então, olhem aqui, pessoal, que a gente vai ter um seguinte, né? Esta base e este ácido em reação, né, eles vão formar um sal e água, né? Este é o produto de uma reação entre um ácido e uma base. Notem que o sal formado, ele tem como cátion, né, o Na+, e o NO3-. Então, o sal aqui é o NaNO3. É o nitrato de sódio. Por que eu falo nitrato? Porque o ácido é o nítrico. Ico fica ato. Beleza? Olha aqui, ó, o hidróxido de alumínio reagindo com o ácido sulfúrico. Né? A gente vê que a base fornece o cátion Al3+, e o ácido fornece o ânion SO4 2-, né? Então, o sal formado vai ser o quê? A gente cruzando o 3 deste alumínio vem aqui para o SO4, e o 2 aqui, ó, que é a valência do SO4, vem parar aqui na atomicidade do alumínio, né? Então, o 2 aqui. Este 2 era a valência do SO4 e este 3 era a valência do alumínio. Beleza? Então, depois de fazer a regrinha aqui do cruz credo, a gente chega, sim, né, nesta fórmula aí referente ao sal. Vamos adiante? Galera, se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês têm que me parar, tá? Professor, eu não entendi o que o senhor disse. Aí a gente dá uma paradinha e tenta esclarecer. Queridos, agora, né, a nomenclatura. A gente deu exemplos de nomenclatura anteriormente ali no slide anterior, mas veja que não tem nada demais, né? A gente começa com o nome do ânion, D, mais o nome do cátion. Ou seja, o nome do ânion, pessoal, ele vai ter referência ao nome do ácido que o originou, certinho? O PO4, por exemplo, o PO4 3-, ele vem do ácido fosfórico. O ácido fosfórico termina em ico, fosfórico, não é isso? Sim. Ou seja, o ânion converte-se em ato. A nomenclatura do ânion, então, é terminando em ato. Ou seja, o PO3, o PO4 3-, me desculpe, é o fosfato. Como que se chama, então, este sal? É o fosfato de potássio. O nome do ânion é fosfato e o cátion é o cátion potássio. Ou seja, fosfato de potássio. Assim como o NO3-. O ânion NO3- é o ânion nitrato, pois proveniente do ácido nítrico ico, que fica ato. Então, nitrato de sódio. Agora vejam aqui, pessoal, por gentileza, né, o Ca2, né, o sal formado aqui entre o cálcio 2+, né, o Ca2+, e o enxofre S2-. Certinho? Como se chama o ânion, né, formado aqui pelo enxofre S2-? Ele é proveniente de um hidrácido, né, o ácido sulfídrico. Quem tem terminação em hídrico promove, né, ou dá origem a um ânion que tem terminação em eto. Então, o CaS, o sal formado, é o sulfeto de cálcio, porque o S2- é o íon sulfeto, beleza? O ânion sulfeto, melhor dizendo. Turma, agora quando a gente tem cátions com NOx variável, por exemplo, o ferro 2+, o ferro 3+, como que a gente dá um nome para o sal? Né? A gente pode falar, por exemplo, cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso, e o NOx, que é maior, tem terminação em ico, né?
ou cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Aqui no caso a gente tem sais de sulfato, né, de ferro. A gente tem esse aqui, ó, o primeiro sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, ICO porque é o maior NOx, né, e o FeSO4 ou sulfato de ferro 2, né, ou também sulfato ferroso. Por que sulfato ferroso? Porque oso é a terminação para o NOx, né? O menor NOx aí do cátio. Beleza? Professor, e o sulfato ferroso, esse remédio aí, o que ele usa, hein, professor? Galera, isso aqui é para tratar a anemia, né? Isso, a anemia ela tem relação aí direta com a carência de ferro no organismo. Beleza? Bom, observem, pessoal, né, que a gente tem aqui um sal normal. Por quê? Porque ele é oriundo da neutralização total da base, ou da neutralização total do ácido, certo? Um sal normal, todos os íons H+, né, eles são neutralizados, assim como todos os íons OH-, beleza? Né? Então, eles não possuem hidrogênio ionizável e também não apresentam OH-. Tudo bem? São formados apenas ali, né, pelo cátion e ânion respectivos aí, né, da neutralização total do ácido e da base. Então a gente tem aqui outro exemplo, né, outros exemplos na verdade, né, o fosfato de magnésio e o sulfito de bário são exemplos de sais normais, pois provenientes da neutralização total, né, entre um ácido e uma base. Então, alguns sais normais aí muito famosos, né, são esses. Vamos lá aqui dar uma passadinha rapidinho. Carbonato de cálcio, né, principal constituinte aí do mármore, né, estalactites e estalagmites, corais, não é isso? Ovos, né, as cascas dos ovos, na verdade. Ele é utilizado, pessoal, aí para corrigir o pH do solo, e ele é um material que ele é utilizado também em pastas dentais, né, cremes dentais, como material abrasivo. O que é um material abrasivo? É um material ali que, de alguma maneira, vai promover um desgaste. Senhor, dos nossos dentes? Não, um desgaste ali na superfície do dente para poder tirar a sujeira, né? Ir desbastando ali o excesso de sujeira. Beleza? Então tá aí o carbonato de cálcio, um sal normal, né? O próximo aqui nós temos quem? O sulfato de cálcio. Quem já passou por uma experiência desse tipo? Eu já cansei de ficar engessado, infelizmente. Mas tudo bem até o momento, né? Ele está ali constituinte, ali, ó, um dos principais componentes, né, do giz, né, constituinte não, constituindo o gesso utilizado em decorações de casas, eventualmente, não é isso? E também o gesso utilizado aí para, né, tratar fraturas, não é mesmo? É isso aí, né, galera? Pelo menos aqui está tudo positivo, né? É isso aí, é o que interessa. Bom, um outro exemplo de sal normal, né, é o nitrato de sódio. Ele é, pessoal, utilizado eventualmente, né, para a produção de adubos, né, pessoal? Conhecido aí como salitre do Chile, não é isso? E também ali, né, na produção de pólvora, né? Eu falei adubo na intenção de falar realmente a palavra fertilizante, beleza? Aqui, né, na sequência, a gente tem o hipoclorito de sódio. O que é o hipoclorito? É o princípio ativo ali, pessoal, né, das águas sanitárias, né, também utilizadas eventualmente como alvejantes. Eles têm um poderoso poder antisséptico, beleza? Combatendo aí bactérias e germes, né, de diversas maneiras aí. Bom, aqui agora, pessoal, a gente tem o iodato de sódio, né? Esse iodato de sódio tem essa figura dessas pessoas aqui, né, destes humanos, com esta preponderância aí no pescoço. Isso aí, pessoal, é o crescimento da tireoide, né, o bócio, né? E ele foi utilizado eventualmente aí para poder, né, se combater essa carência de bócio nas pessoas e evitar esta doença, né? Então, o iodato de sódio é aquilo que é adicionado ao sal de cozinha para a gente poder aí, né, utilizá-lo como uma fonte de iodo e combater o bócio. Agora, por fim aqui, né, pessoal, o sulfato de alumínio. Quem tem piscina em casa vai saber falar. Ele é utilizado, pessoal, eventualmente para decantar algumas impurezas presentes na água, né?
Então, a gente observa aqui nessa primeira imagem a água um pouco turva, no meio a água um pouco mais clara e no final aqui, né, com o passar do tempo, a sujeira ali, né, as impurezas da água sedimentaram-se todas e aí, né, nós temos uma melhor aparência, né, dessa água, não é mesmo? Então, né, faz parte aí do tratamento, né, da água que a gente consome nas nossas casas e também, né, eventualmente, quem tem piscina em casa faz o uso, né, dessa substância para poder aí ter a piscina um pouco mais limpa, né? Decanta a sujeira e depois vem aspirando. Não que o sulfato de alumínio vai fazer com que a sujeira desapareça, né, galera? Bom, avançando aqui, avançando aqui, né, nós temos agora uma classificação, pessoal, que são os hidrogenossais, né? Se eu não estou enganado, agora sim, os hidrogenossais. Eles são oriundos, pessoal, são sais provenientes, resultante aí, né, na verdade, de uma neutralização parcial de um ácido, né? Então, eles vão apresentar um hidrogênio ionizável. Note que o ácido carbônico H2CO3, quando reagindo com o NaOH, nesta reação, apenas um dos hidrogênios ionizáveis ele vai ser neutralizado. Então, um hidrogênio ele é neutralizado, o outro vai formar este sal. Este sal é muito famoso, conhecido como hidrogenocarbonato ou bicarbonato de sódio. Beleza? Está escrito aqui nessa caixinha o seguinte, ó, cada hidrogênio ionizável neutralizado durante a reação origina uma carga negativa no ânion proveniente do ácido. Deixa eu mostrar o que isso está sendo dito, o que é isso que está sendo dito para vocês. Vou compartilhar aqui uma tela. Aê, agora sim. Queridos, nós temos ali, né, o H2CO3, né? Aquela caixinha nos disse o seguinte, que cada hidrogênio que é neutralizado, ele deixa no restante da molécula uma carga negativa. Exatamente. Então, este ânion, ele vai reagir com quem? Ele vai se juntar com o Na+ proveniente da base e vai formar o sal. Qual é o sal? É o Na+ com o HCO3 menos, né? Cruzando aqui as valências, a gente vai ter o quê? Na o quê? HCO3, né? O bicarbonato ou hidrogenocarbonato de sódio. Beleza? Professor, e em que este sal ele é utilizado? Galera, o hidrogenocarbonato de sódio, né, ou bicarbonato de sódio, ele é um antiácido. Eventualmente, ele combate a acidez estomacal. Beleza? Né? Igual vocês estão vendo aqui, né, neste remédio, neste antiácido, está escrito ali, ó, alivia a azia e má digestão, né? A azia é aquela sensação de queimação proporcionada, né, pelo excesso de acidez no estômago. E ele também é utilizado onde? Nos fermentos químicos. Notem que a decomposição deste sal, né, produz aqui, ó, o CO2. E o CO2 ele vai ser, sim, né, a substância responsável pelo crescimento das massas. Né? Quando a gente corta o bolo, né? Nossa, senhor, é mesmo, quando a gente corta o bolo, a gente vê que ele está todo furadinho, né? Um pão também é todo furadinho. Aqueles furinhos lá, pessoal, eles são, né, o gás carbônico que foi sendo liberado durante a decomposição do fermento e ele foi tentando escapar. Só que, de alguma maneira, a massa, né, ainda fluida, não permitia com que ele escapasse. Ou seja, aquelas bolhas são, sim, né, provenientes aí do gás carbônico oriundo da decomposição do fermento. Beleza? Então, tá aí, né? O bicarbonato de sódio. E os hidroxissais, pessoal, né? O nome já fala, eles vão conter na sua estrutura uma hidroxila. Essa hidroxila é referente a uma neutralização parcial de uma base. Observem que o alumínio, pessoal, neste caso aqui, junto com a hidroxila,
formam uma base que ela tem 3 hidroxilas, né? O AlOH3 é uma tribase. Só que quando a gente, dessas 3 hidroxilas, a gente só extrai uma para poder neutralizá-la, né? A gente ainda vai ter ali, ó, 2 hidroxilas. Então, o sal formado, pessoal, né, ele vai apresentar na sua estrutura hidroxilas, beleza? Estes sais com hidroxilas na sua estrutura são os chamados hidroxissais, né? Ao contrário dos hidrogenossais, aqui nós vamos ter, né, hidroxilas na estrutura do composto. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? AlOH2Cl, né? Como se dá o nome? Olha só, dihidroxi. Por que dihidroxi? Porque são duas hidroxilas. Então, dihidroxicloreto de alumínio. Essa aqui, ó, hidroxicloreto de cálcio. Dihidroxinitrato de alumínio. Beleza, turma? Nós temos quanto tempo ainda, hein? Temos alguns minutos. Beleza. Né? Olha aqui, pessoal. Aí o hidroxifosfato de cálcio é um hidroxissal e ele está ali presente onde? Né? Na composição dos nossos dentes e dos nossos ossos. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma reação, um equilíbrio químico, pessoal. Né? E nesse equilíbrio químico, a gente consegue observar a desmineralização de quem? Deste composto. Ou seja, galera, por que refrigerante faz mal, né? Por que refrigerante, às vezes, prejudica os nossos dentes? Porque se a gente bebe o refrigerante, vocês sabem que os refrigerantes eles têm um caráter ácido. E se a gente, de alguma maneira, aumenta a acidez do meio, o equilíbrio se desloca para este lado. Por quê? Porque a gente vai tender a necessitar de hidroxilas, né, para, de alguma maneira, neutralizar a acidez do refrigerante. Então, né, está aqui mostrando, né, nessa reação está aqui mostrado como os refrigerantes podem prejudicar os nossos dentes, né? E mostrando que também a hidroxiapatita, né, que é um hidroxissal. Bom, os sais hidratados, o próprio nome já nos diz, né? O que é um sal hidratado? É um sal que vai ter água na sua constituição, né? Ou seja, eles possuem moléculas de água chamadas de água de cristalização. Notem que a gente vê aqui na estrutura, por exemplo, deste primeiro exemplo, que 5 moléculas de água juntas ao cristal de sulfato de cobre. Né? E como seria a nomenclatura deste sal? Né? Seria alguma coisa do tipo sulfato de cobre, o nome do sal, né? Contendo aí a quantidade de moléculas de água, né? De hidratação, né? Quantidade de moléculas, né? Quantidade de... Exatamente isso, né? De moléculas de água no cristal do sal. Então, a gente tem aqui o sulfato de cobre pentaidratado, né? Sulfato de cobre 2, pentaidratado. Aqui é o segundo, ó. Sulfato de sódio decahidratado, pois 10 moléculas de água. E aqui embaixo, né, o último exemplo, cloreto de bário dihidratado. Não é isso? Pois 2 moléculas de água na composição do sal. Beleza? Bom, pessoal, existe, né, uma mudança na coloração aí, né, dos sais quando eles são aquecidos, né? Estes sais aqui, né, os sais hidratados, por exemplo, sulfato de cobre, pentaidratado, ele tem uma coloração azul. Quando aquecido, né, e o delta aqui, este triangulinho aqui na setinha da equação química, né, ele mostra aquecimento. Quando aquecido, pessoal, esta água de hidratação ela é eliminada. E nesse caso, a gente vai ter ali a formação, então, né, do sulfato de cobre branco, né, o sal não hidratado com uma outra coloração. Beleza? Bom, a gente tem aqui, ó, pessoal, né, algumas informações importantes, né, que um sal anidro, ele pode se tornar hidratado absorvendo a umidade do ar. A gente já viu isso no restaurante, quando a gente vai colocar o sal, por exemplo, na salada, o sal não sai. Por quê? Porque ele absorveu ali a umidade do ar, e esse fenômeno é chamado de
higroscopia, né? E até que ponto que estes sais podem absorver água? Pessoal, até eles formarem uma espécie de solução, né? Igual está escrito aqui, ó. Essas substâncias que formam essa espécie de solução, essa pasta, né, são chamadas substâncias deliquescentes. Um outro exemplo deste tipo de substância, né, que é muito higroscópica e também deliquescente, é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele tem muita tendência de atrair o que é a umidade do ar para si. Beleza? Bom, então aqui a gente tem dois fenômenos. O que é a eflorescência? É a perda de água por um sal hidratado. É isso? Então aqui anteriormente a gente tinha o sulfato de cobre pentaidratado aquecido, né, perdendo água, ou seja, uma eflorescência. E a deliquescência é quando o sal começa a atrair as moléculas de água, né? Ou seja, por meio de higroscopia, ele vai formar ali uma espécie de pasta, né? E esse fenômeno é chamado de deliquescência. Beleza? O que está falando aqui do arroz, né, pessoal? O arroz, ele é uma maneira de aumentar o atrito entre os grãos do sal, né, entre o conteúdo ali do saleiro, e também reter a água, né? Ele tira a umidade do meio, na verdade. Beleza? Bom, então tem aqui, né, pessoal, uma curiosidade, né? Os sais utilizados ali, ó, para poder o quê, né? De alguma maneira absorver água. Olha só o exemplo que a gente tem aqui, né? Este sal aqui, ó, o cloreto de cálcio, ele é utilizado como antimofo exatamente nesse sentido, né? O mofo ele é constituído por fungos e os fungos eles proliferam mais e mais em meios úmidos. Então este sal aqui, ele é utilizado para combater o quê? Combater a umidade. Note que, olha só, tem um experimento aqui, né? Que com o passar dos dias, olha o ganho de massa. O que é essa massa que vem aumentando aí, ó, né, no recipiente? É a água que vem sendo absorvida, né, por este sal. Beleza? Beleza. Um outro exemplo aqui, né, pessoal, é o galinho do tempo. Né? Ele é um sal de cloreto de cobalto que muda de cor né, dependendo da umidade do meio. Se a umidade, né, do meio está muito grande, ou seja, se a gente tem muita concentração de água, o equilíbrio desloca para o outro lado. Ou seja, quando o galinho está rosa, é um sinal de que a umidade está alta, não é isso? Exatamente. E se a umidade do ar está baixa, o equilíbrio se desloca no sentido que inverso. Ou seja, o sal formado é um sal não hidratado. E aí a coloração muda. Quando está na cor azul, significa o quê? Que a umidade está baixa. Beleza? Opa, peraí. Ah, tá, já foi. Bom, e aqui, pessoal, a curva o quê? De solubilidade de um sal hidratado. Né? O que acontece nesse ponto de inflexão aqui? Nesse ponto de inflexão, a gente tem uma mudança, né, na solubilidade. O que acontece? Quando a temperatura vai se elevando, a gente tem um máximo de solubilidade. Depois daquele ponto, por que a solubilidade diminui? Né? A solubilidade diminui de alguma maneira porque o sal deixa de ser hidratado, né? O aumento da temperatura faz com que aquele sal hidratado perca moléculas de água e a sua solubilidade diminua. Então, esse ponto ele é chamado de ponto de inflexão, né? É o ponto em que há mudança na tendência. Estudantes aí de cursos de exatas, né, que estudaram cálculo, vão saber falar, neste ponto a derivada é igual a zero, não é mesmo? É isso aí. Bom, o que é um sal duplo ou um sal misto? É um sal que ou vai ter 2 cátions ou vai ter 2 ânions. Então, a gente tem aqui, ó, o sulfato de potássio e alumínio. Primeiro a gente fala o nome do ânion e depois o nome dos cátions, não é isso? E nesse caso que a gente tem 2 ânions, primeiro o nome dos ânions, né? Então,
cloreto, brometo de cálcio. Beleza? Sais duplos ou mistos vão ter aí 2 cátions ou 2 ânions. E os alúmenes, professor? Os alúmenes, eles são sulfatos de potássio e alumínio dodecahidratado, né? Um exemplo de alúmen é a pedra úme, né? Eu conheci a pedra úme aí quando eu era mais jovem, porque o meu pai, né, fazendo barba um dia, eu o vi, né, ele tinha cortado o rosto, eu falei, uai, e ele estava passando um negócio no rosto, eu falei, para que o senhor está passando? Ele, não, isso aqui é pedra úme, né? E era uma pedrinha dessa. Ele me explicou que a pedra úme, ela estanca, né, o sangue de alguma maneira. Né? O pessoal aí que eventualmente vai em manicure, né, para arrumar as unhas e tal, né, fazer cutícula, às vezes a manicure ela dá uma cortadinha, tira um bife, né, igual popularmente se diz. E aí, né, você pode passar a pedra úme ali para estancar o sangramento. Beleza? Então estão aí os alúmens. Beleza? Galera, a gente encerra aqui, né, a parte de sais e agora vamos falar dos óxidos. Nós temos quantos minutos ainda? Conta aqui para mim. Quantos minutos a gente tem? Alguém? Boa tarde. Ó, a aula encerra. Acho que a gente tem mais 5 minutos, né? Então vamos lá, né? Vamos conversar aqui a respeito dos óxidos. Estamos aqui para estudar. E assim seguimos. Espera aí, deixa eu arrumar essa tecnologia aqui, galera. Ó, a galera tá respondendo aqui no chat, deixa eu ver. 5 minutos, né? Isso mesmo. Então vamos lá, mais 5 minutinhos vai ser interessante a gente bater um papo aqui, né, sobre o que são os óxidos. Então, jovens, o que são os óxidos, né? Os óxidos, pessoal, eles são aí, né, caracterizados, classificados como compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E por que dessa imagem aqui, né? Porque nessa imagem aqui a gente quer, de alguma maneira, traduzir, né, a atividade industrial como uma grande emissora de óxidos, não é isso? Sim, principalmente o dióxido de carbono e alguns óxidos de enxofre e de nitrogênio, não é isso? E vocês sabem aí, né, que esses óxidos aí, eles de alguma maneira contribuem para alguns problemas ambientais. Podemos citar aí logo de cara o efeito estufa e as chuvas ácidas. Sim, as chuvas ácidas, elas são provenientes aí da reação de óxidos ácidos com a água da chuva. E qual que é o prejuízo das chuvas ácidas, pessoal? Vários, né? A gente pode citar aí, né, a depredação de lavouras, né, florestas também, porque este pH ácido das chuvas pode e na verdade ele promove aí, né, prejuízos para as plantas. Os animais também não passam batido, principalmente, né, os animais aí de vida aquática, pois o pH de lagos, rios, né, lagoas, eles são alterados. Não é isso? É verdade. Bom, vamos lá. Né? Dito isso, olha só o que a gente tem aqui no próximo slide. Né? Nós vamos falar aqui sobre o que de fato vem a ser os óxidos, né? Compostos binários, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, em todos esses elementos, em todos esses compostos que a gente mostrou aqui, pessoal, eles são binários, não é isso? 2 elementos químicos, um deles é o oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Note que esses 2 compostos que estão aqui embaixo, OF2 e O2F2, eles não são óxidos, simplesmente porque, nestes 2 casos, o flúor é o mais eletronegativo. Bom, com relação à nomenclatura, pessoal, é muito simples, né? Os óxidos metálicos, pessoal, a gente pode falar que eles são provenientes, né? Ali, né, a sua constituição, ela é de um cátion metálico e do íon O2-, não é isso? Sim. E a nomenclatura é simplesmente isto aqui, ó, óxido de e o nome do elemento, que é o cátion, né, referente. Notem aqui que nós temos, olha, CaO, óxido de, óxido de, óxido de, né? Então, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de alumínio,
óxido de zinco, né? O óxido de cálcio aí, ele é conhecido também como cal vivo ou cal virgem. E o Al2O3, né, o óxido de alumínio, ele é extraído lá da bauxita, né? É uma das fontes em que a gente extrai o alumínio metálico por eletrólise, né? Um processo extremamente caro, pois há um elevado, né, consumo de energia. Bom, né, entre os óxidos metálicos, pessoal, a gente pode ter aqueles, né, em que a gente tem o cátion com NOx variado, né, que foi o que a gente falou lá atrás, por exemplo, do ferro, né, o ferro 2+ e o ferro 3+. Né, a regrinha continua. Para o maior NOx, a gente pode usar a terminação ico, e para o menor, né, a terminação oso. Então, F2O3 é o óxido do ferro, porque aqui a gente tem o ferro 3, não é isso? E o FeO, né, o óxido de ferro 2 ou ferroso. Quero mostrar aqui para vocês uma curiosidade com relação ao FeO, né, usando aqui o nosso quadro. Pessoal, cadê o 2 ali, né, da valência do ferro? O ferro não é ferro. Opa, deixa eu aumentar a espessura do traço aqui, né? O ferro não é o ferro 2+? Sim. O oxigênio não é o O. Opa! O O2-. O que acontece? A gente cruzando as valências, a gente vai ter Fe2O2. A gente simplifica as atomicidades sempre que possível. Por isso a gente tem FeO apenas. Beleza, turma? Voltando aqui. Bom, então tá aí a regrinha, né? Maior NOx ico, menor NOx oso, né? Temos aqui uma caixa mostrando uma observação que o prefixo mono, né, para o elemento diferente do oxigênio não é obrigatório. De novo, o prefixo mono para o elemento diferente do oxigênio não é obrigatório. Beleza? Então, carbono aqui, o enxofre aqui, a gente não precisa falar monóxido de monocarbono ou dióxido de monocarbono ou trióxido de monoenxofre, né? Está sendo dito aqui que ele não é obrigatório e por isso ele não é normalmente utilizado. Beleza? Então, turma, né, a gente tem aqui exemplos de óxidos ametálicos, não é isso? Eles são, pessoal, predominantemente formados aí, né, entre o oxigênio e um ametal. Né? Por isso, são predominantemente chamados também de óxidos covalentes. Beleza? Os óxidos básicos, pessoal, eles já são formados aí entre o oxigênio e um metal, certo? Geralmente eles são, né, ou metal alcalino, ou alcalino terroso, ou um metal de transição com NOx baixo, certinho? Eles podem ser considerados como produtos da desidratação de uma base de arrênios. Então a gente tem aqui o CaOH2, uma base de arrênios, né? E ela está sendo desidratada, ou seja, dela está sendo tirada uma molécula de água. Exatamente. O produto dessa desidratação é um óxido metálico, beleza? No caso, o óxido de cálcio. E aqui a gente tem duas, né, moléculas de hidróxido de sódio e delas é retirada, na verdade, uma molécula de água, formando aqui, né, o Na2O, né, o óxido de sódio, beleza? Um outro exemplo aqui de óxido básico, beleza? Turma, a gente encerra por aqui, né? Próxima aula a gente avança aí no estudo dos óxidos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e até lá. Valeu, um abraço.